This call is now being recorded. Pronto, então já está gravando. Vamos iniciar nossa aula de apresentação, né? Nossa primeira aula do semestre, 19 de outubro de 2021. Não sei, não me lembro se eu já tinha falado meu nome antes, mas com certeza, né? Todos aí já sabem, escolheram lá na hora de se matricular. Então, eu me chamo Naira Bezerra Carvalho. Né? A minha graduação é em Engenharia Ambiental. Eu sou mestre e doutora em Engenharia de Processos, né? Tenho pós-graduação também em Docência da Educação, né? Tanto profissional como tecnológica, e assumi, né, as turmas de Mecânica dos Fluidos no início desse ano, de 2021, né, quando era 2020.2 o semestre, e estou tendo esses gratos momentos de estarem aqui com vocês, né, remotamente, mas espero que futuramente aí presencial. Então, o meu contato está aqui, pessoal, eu uso os dois e-mails, tá? Então, à vontade, tem esse, que é o e-mail da ECT, e esse é o da FRN, depois que teve aquela atualização de todas as contas institucionais. E aqui tem um pouco mais da minha vida acadêmica, da minha vida profissional também, caso vocês tenham interesse, eu sempre deixo em aberto, eu tive bons frutos aqui no FRN, de alunos que se interessaram pela área de pesquisa, pela produção de artigo também, então, quem se interessar pela área, minha área é a área de fluidos, né? Eu gosto de fluidos, saneamento, da área de hidráulica, na área de fluidos, eu acho que vocês vão sair, espero que vocês saiam dessa aula hoje, vendo, entendendo a importância de fluidos, que fluido está em todos os lugares. Alguém quer falar? Acho que tem o microfone aberto. Deixa eu ver, acho que está o microfone aberto. Ou só eu estou escutando, não, né? Não consegui visualizar aqui. E vamos lá, né? Como eu disse, a turma é pequenininha, né? Tem 26 alunos, acho que todos receberam lá minha mensagem, né? No CIGAD, que já começaríamos a nossa aula hoje, temos aqui quase 20 alunos, né? Os outros estão chegando aí. Teremos um link único, certo? Então, esse link que vocês entraram aqui hoje é o link único da nossa aula. Eu sempre disponibilizo o link da aula também tarde, 5, 6, porque eu vi que no semestre passado, às vezes o aluno, professora, eu não vou participar, não vou conseguir participar da aula, então posso assistir a aula ou reassistir a aula de um determinado conteúdo na outra turma. Pessoal, não tem problema algum, né? Está aqui em aberto, vocês podem ou assistir, reassistir a aula em outra turma. Eu sempre tento coordenar os assuntos das duas turmas no mesmo momento, até porque elas são no mesmo dia, então fica mais fácil, não tem questão de incompatibilidade de feriado em uma turma e feriado não ser em outra. Então, fiquem à vontade, vocês têm o link das duas turmas também. Todas as aulas, elas são gravadas e vão para um canal no YouTube. Então, esse canal aqui, ele tem tantas aulas do semestre passado, vou abrir aqui para mostrar para vocês, né? É esse, deixa eu só ver se já está funcionando aqui. Já está mais rápido do que o que estava. Vou mostrar para vocês como está a divisão do canal, certo? Para onde vão as nossas aulas. Um minutinho. Pronto. Esse é o nosso canal. Deixa eu só ver aqui, pessoal, acho que tem alguém com o microfone ligado, só para... Desligou. Então, esse é o nosso canal da disciplina, né? Tem todos os vídeos. A iniciativa já anterior do professor Douglas, da professora Camila, do professor Antônio também. Então, tem todos os vídeos, todas as aulas que foram lecionadas desde o início, né, desse momento remoto. E também está dividido por playlists. Então, onde é que vocês vão encontrar essas aulas do nosso semestre? Vai ter uma playlist nova aí a partir de hoje, 2021.2, com o meu nome, né? Mas fiquem à vontade também, se vocês quiserem assistir, né, as outras aulas, as aulas dos semestres passados. Então, está dividido por conteúdos principais, né? A introdução, depois hidrostática. Tem as aulas de revisão também, e aqui as aulas por pastas, por semestre, tanto da professora Camila quanto as minhas aulas de 2021.1.
né, dos outros professores estão distribuídos. O que muda aqui de um para o outro, se vocês observarem, é só a capa que vai mudando de um semestre para o outro. Então, essas aulas ficam disponíveis sempre na mesma semana de aula, geralmente na aula da terça, né? A gente já posta na quarta, na aula da quinta, a gente já posta na sexta-feira, para vocês acompanharem, reverem, ou caso não consigam estar presente aqui todo momento na aula, também vão ter essa disponibilidade de assistir e reassistir. E também o Instagram da disciplina, né? Quem já foi meu aluno aí sabe dessa iniciativa, a iniciativa também do projeto de ensino junto com os monitores, né? Esse Instagram é bem interessante, então, para quem é aí mais ligado no Instagram, né? Nas redes sociais, os meninos sempre postam muita coisa legal da disciplina, fazem quiz, fazem umas revisõezinhas rápidas, neles tem também resolução de exercícios, então comecem a ver de baixo para cima, né, que vocês vão ver que a postagem ela está de acordo com o conteúdo que a gente for ver aqui na disciplina, e também eles vão atualizar esse semestre, vão estar postando coisa nova, né, inovação, vem coisas legais também por aí. Então, curtam, né, deem um like, se inscrevam, como é que os blogueiros falam, curtam, deem um like, se inscrevam, que com certeza vai agregar, e é uma forma diferente desse conhecimento também chegar a vocês, uma forma mais dinâmica, mais colorida ali, mais ligada nas redes sociais. Tá ali, vai dar uma olhadinha no Instagram, vou dar uma passeada ali, vai aparecer para vocês ali na atualização, no feed, nos stories, sempre tem coisas diferentes e importantes que eles estão postando. Aí, Pedro, ótimo, Pedro colocou aí, ó, ganhou mais um inscrito, ele já deu um like. Tem a área de refrigeração também, perfeito, Natanael, a gente vai falar refrigeração, vai falar de elevação de fluido, aerodinâmica, hoje eu já quero já... É sua área, Natanael, refrigeração? Natanael, professor. Minha área de refrigeração, mas pronto, tudo tem a ver, né? Acho que tudo que eu mexo tem a ver com perfeito. isso. Turbina eólica Perfeito. também tem muito a ver com fluido, né? Muito a ver, eólica, se a gente pensar também na energia gerada pelo movimento das ondas também, a hidrelétrica, né, em si, A hidrelétrica também. fluido, movimentando turbina, levando, transformando em energia elétrica. Perfeito, perfeito. Muito bom, Natanael, eu conto com a sua experiência também aqui, traga aqui para a gente sua experiência da área de refrigeração, quem mais for da área, não só que estiver atuando, gente, toda e qualquer curiosidade que vocês tenham, que vocês vejam, olha, isso aqui tem a ver com a disciplina, né? Eu sou muito aberta que vocês falem, porque eu acho que a aula fica muito mais rica, a aula fica mais interessante se a gente compartilhar e vai render. Tanto que se vocês veem as aulas que estão no YouTube, elas vão mudando de semestre a semestre, né? O aluno precisa perguntar, professora, mas são as mesmas aulas, né? Não tem como ser a mesma aula. A mesma aula que eu, né, apresentei a disciplina na turma da tarde, ela já vai ser uma aula completamente diferente, a depender da nossa interação. O atendimento. Então, amanhã, né, a gente tem uma reunião para definir esses horários de atendimento, tanto da professora Camila como o meu atendimento, e dos 3 monitores. Na disciplina tem 3 monitores. E, quando definido, amanhã mesmo eu já posto no CIGA os links, os horários, mas imagine, ó, tem atendimento de 2 professoras, mais atendimento de 3 monitores, então vocês vão ter uma disponibilidade da gente bem vasta de horários, além da nossa aula, além dos nossos encontros síncronos aqui. Então, prometo que na quinta-feira vocês já vão estar com todos esses horários, todos os links, os monitores também, eles fazem um grupo no WhatsApp para estar dando um suporte a vocês na disciplina, com todo o esforço e o objetivo de ajudar, de somar. O CIGA é o nosso meio, né, de informações que a gente tem da disciplina, acredito que de todas, mas eu uso bastante, é lá que eu coloco tudo, apesar da gente ter esses outros canais, lá que eu coloco as notícias, lá que vai ter também as nossas datas de avaliação, que eu já vou falar hoje também. Já está tudo lá, se vocês olharem, já tem também material, né, o material da nossa aula de hoje, então se vocês forem lá, até deixar aberto aqui, se forem lá no CIGA de vocês, já tem essa aula, já tem... As datas ainda não tem, porque eu acho que eu ainda não consegui transpor da T3 para T4.
mas assim que eu terminar essa aula vai estar exatamente como a da turma T3, mas você já tem todos os materiais. Então é bem importante, gente. Eu sempre mando a notificação, tá, para vocês por e-mail, mas é bem importante que vocês se atentem ao que vai estar lá. Gosto também de postar pré-aula, né? É um vídeo do conteúdo que vocês vão ver na terça-feira que vem, então eu já posto no conteúdo pertinente a ele. Então, isso aqui eu vou... Ainda essa semana já vai estar preenchido. Não quis causar um impacto do primeiro dia de aula. Meu Deus, mas a professora já colocou tanta coisa. Então, eu coloquei só do primeiro conteúdo. Né? Tem um livro da professora Camila, uma apostila, né, que ela transformou em livro. Já vai estar logo em breve aí disponível para vocês. Então, sintam-se privilegiados em ter acesso a ela, a esse material. É um material super didático, que foi elaborado por ela com base nos nossos bancos de dados, né, do banco de dados e nas nossas referências bibliográficas. Então, um livro bem didático, um livro que tem uma leitura bem suave, explicativa e também aprofundada nas questões da disciplina. Então, eles vão estar disponíveis. Tem alguns exercícios também, então eles estão disponíveis para vocês. É importante que vocês leiam, já tá aí, gente. Tem até um tempinho, lê ali 2 páginas, 3 páginas, porque é do conteúdo que a gente vai tratar na aula. Uma coisa também bem importante, mas eu vou deixar mais no final da aula, é esse compilado aqui de tabelas e gráficos que a gente vai usar bastante. Aí essa aula também já está disponível, porque tem muita data, muita coisa importante, e uma lista, né, para já começar a treinar aí algumas coisas fundamentais referente à conversão de unidade, que a gente vai usar bastante também na disciplina. E as datas, a gente vai falar das datas já já. Presença, né, professora? Frequência, como é que é? Então, vocês sabem que tem que estar aqui presente, não só em foto, não só em nome. Eu preciso que vocês participem, que vocês preencham também um formulário todo final da aula, quando vai se aproximando do final da aula, eu disponibilizo um formulário, um Google Forms, para que vocês ponham o nome, matrícula, e assim vai ser verificada a frequência de vocês. Né? Tem alunos que, porventura, a conexão cai antes do final da aula, e vocês têm o meu e-mail, todo o início de slide tem ali o meu e-mail, então já anota, já salva lá no e-mail. Eu sempre recebo minha professora, minha internet caiu, não me dê falta. E o principal, né? Sempre que vocês viram que eu lembro do nome dos alunos aqui, apesar de não ser presencial, então memória fotográfica boa, mas lembro de vocês. Então, quanto vocês mais participarem, né, mais chance de não levar falta, e isso é ótimo. Interação, né? Chat, microfone, não tem problema nenhum se vocês abrirem o microfone. O objetivo é que a gente troque o máximo de informações, o máximo de conhecimento possível. Deixa eu ver aqui, Arthur colocou. É prática, Arthur, é prática. Depois de 8 anos de sala de aula, no início eu ainda ficava, mas depois a gente vai se apegando, né? Eu digo que a gente se apega ao aluno, e quanto mais o aluno participa e se faz presente, a gente lembra. Assim. Mas, quando passar uns 10 anos, se porventura encontrar a professora no meio da rua, assim, no shopping, professora, lembra de mim? Não, calma, já chegue falando, professora, sou aluno da turma tal, que é mais fácil. Não tem tortura mais do que chegar a professor, o senhor lembra de mim? Imagine o tanto de aluno que o professor já teve. A gente lembra assim. E no final, né, hoje se inicia uma caminhada aí na nossa trajetória dentro da mecânica dos fluidos, nessa disciplina, e o objetivo é que vocês adquiram, né, competências, né, habilidades, e a competência nada mais é do que a junção do conhecimento, né, o que vocês estão fazendo aqui, o porquê, né, então vocês vão adquirir um conhecimento, vocês precisam ter atitude, que é o desejo de fazer, né, e habilidade. Vocês vão adquirir habilidades. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu projeto? Como é que eu aplico aquela teoria? Então, quando a gente juntar tudo isso aí, conhecimento, atitude e habilidade, vocês vão ter adquirido uma competência, né, dentro da disciplina, que eu já vou falar já, especificamente dentro da mecânica dos fluidos, a competência que vocês precisam chegar lá no dia 17 de fevereiro com elas. Mas tem algumas... Eita, que os fones saem. Mas tem algumas mais, digamos que, não tão específicas da nossa disciplina, mas que são bem importantes.
Pode falar, alguém levantou a mão? Fica à vontade. Professor, eu assisti aula, João, fica à no vontade, outro João. horário. Eu tenho uma presença do dia? Sim, a gente maleabiliza isso, sem problema. Tá? Desde que a gente. Comunique. É como eu sempre digo, por causa. Converse antes, porque, por exemplo, você não conseguiu assistir a da terça de noite, né? E aí foi assistir, porventura, quer reassistir a da quinta de tarde. E aí só esse delay que aí geralmente eu não demoro de pôr a presença, né? E aí eu posso acabar dando a falta e é de uma aula do outro dia. Então a gente conversa e tá tudo certo. Ok. Tranquilo? E a competência, né? Juntando aí com a habilidade e com a atitude, que eu quero que vocês cheguem lá no final da disciplina, é justamente, né, demonstrar esses conhecimentos, os conhecimentos que a gente vai adquirir aqui em mecânica dos fluidos, né, sendo capaz de aplicar a teoria, porque a gente vai falar de teoria também, a gente vai desenvolver cálculos, a gente vai partir, né, de leis básicas até chegar às nossas equações básicas, e por meio das metodologias que eu vou apresentar para vocês, vocês tragam solução de problemas, né, seja na estática dos fluidos, né, o fluido em repouso, ou na dinâmica dos fluidos, que é o fluido em movimento. Então, especificamente na nossa disciplina, essa é a competência e habilidade que vocês precisam, né, adquirir. A gente vai ter prova, é a forma de demonstrar isso, a participação de vocês também é a forma de demonstrar isso, para que vocês adquiram essas competências e habilidades. Tem outros que eu gosto bastante também, né, que o conhecimento é a base, já havia falado disso, mas que vocês saiam da disciplina também com pensamento científico, crítico e criativo, né, desenvolver por meio do raciocínio várias estratégias e formas de se chegar a uma solução. Isso é bem importante, apesar da gente estar na disciplina de exatas, que eu preciso que aquele número ali chegue a um valor exato, mas a gente sabe que existem diversas formas de chegar, diversas formas de pensar, de iniciar uma interpretação da questão. E uma coisa que é bem importante aqui é a interpretação, é esse pensamento crítico, criativo, que vocês vão trazer desde o repertório cultural. Natanael já trouxe aqui um ponto também, não, professora, a refrigeração, porque isso vem do repertório cultural dele. Não, a gente não fala de repertório cultural, não vem só da produção artística, vem da cultura, de tudo aquilo que vocês já somaram de conhecimento para estar aqui. Então, a comunicação, né? Comunicação é além da fala, né? Além da linguagem verbal, vem da troca, da interação. A gente vai precisar bastante da cultura digital, a gente precisa usar bem a tecnologia, usar de forma sensata, ética, então a gente vai usar simulador, como eu já disse, tudo, nosso contato ali, a nossa troca vai ser no CGA, no multiprova, vamos usar o PEF também como simulador, então é uma competência também que vocês precisam ter dentro desse trabalho, desse projeto de vida, que é estar aqui, né? Que é estar na universidade, quer fazer parte da CIP, na Escola de Ciência e Tecnologia. Argumentação, né? Então, sempre digo assim, não me pede meio ponto, não me pede um décimo. Argumenta, né? Argumentar, saber argumentar, é bem importante. A competência também, acho que essa pandemia trouxe para a gente uma questão também bem importante, que é o autoconhecimento, o autocuidado, o cuidado, o equilíbrio emocional, o cuidado da saúde, não só física, como mental também, bem importante. Então, a gente sabe o quão cansativo que é o ensino remoto também, que vocês também não só têm a disciplina de mecânica dos fluidos, que existem outras disciplinas, então, gerir esse projeto de vida com autocuidado também é bem importante. É responsabilidade e cidadania, vocês vão estar aqui como seres pensantes, planejando, construindo, aplicando isso mais à frente, né, com responsabilidade e também com ética e cooperação. Esse é um momento que a gente vai precisar bastante, né, como em todos os outros, respeito, igualdade, valores, né, respeitando os direitos de todos. Então, são algumas competências além da disciplina que eu acho que a gente deveria ter na universidade, na vida, nas relações. Eu deixo isso bem
porque é uma parte que eu me preocupo como professora, que vocês também adquiram isso, né? E que eu também adquira junto com vocês, aprenda novas formas de adquirir essas competências. Se alguém quiser fazer alguma outra adição aí, alguma competência que lembre. Isso aqui eu li, acho que foi no início do ano, fevereiro, março, e achei legal, não vou me ater a isso, certo? Está aí disponível para vocês. Mas o ensino remoto, esse momento que a gente passa, exige, né, alguns cuidados, né, exige o estudo, acho que o Saulo e também a Laura pode dizer, é uma disciplina que tem muito conteúdo, então planejem esse estudo, né? Tenha uma percepção geral das tarefas, eu já vou falar de datas hoje, então esse planejamento é bem importante, existem conteúdos, existem unidades que elas têm graus de dificuldades diferentes, mas todas elas precisam de uma atenção. Então esse planejamento, evitar procrastinação, às vezes eu vejo os alunos, eles vão na primeira unidade e tiram a nota boa. Aí quando chegar na segunda unidade, já começa, não deixem isso acontecer, gente. Porque a segunda e a terceira unidade são unidades, vou falar já dos conteúdos que vamos ver, mas são unidades que exigem bastante atenção. Então, eu sempre digo ao aluno, quando tem aquele aluno daquele assunto melhor, aquele assunto mais suave, eu digo, gente, o assunto é bom, aproveita ele para poder estuda. Aí quando aquele assunto mais pesado, eu fiz, pessoal, esse estuda dobrado, triplicado. Então já fiquem atentos que a gente trabalha aqui com transparência. Eu já vou falar de prova, então vocês já vêm para a prova sabendo, olha, vai cair 4 questões. É uma questão desse assunto, uma questão desse, uma questão desse, uma questão desse. Então, não tem esconder o jogo aqui, o jogo é bem aberto. Nossas aulas, né? Como serão as nossas aulas? Positivas, dialogadas, todos os slides eles serão disponibilizados para vocês. Né? Vocês vão observar que todo início de aula eu faço uma retomada do conteúdo da aula anterior. Então, os primeiros 5 minutinhos ali, eu sempre faço uma ligação do que foi visto na aula passada com o que a gente vai ver nessa aula. Busco trazer problemas, né, contextualizados, que vocês entendam a aplicação, como o Nathanael disse, né? Fluido está em todo lugar, gente. Respirem, não existe a vida sem fluido, né? A gente abre a torneira da nossa casa, se a gente pensa como a energia elétrica chega na nossa casa, o combustível que movimenta os carros, então o fluido está em todos os lugares e ele se movimenta e aí a gente precisa trabalhar ele de forma contextualizada. Em relação às aulas assíncronas, né, toda terça e quinta estaremos aqui, né, ao vivo e a cores, né, por mais que pelo computador. Mas eu também gosto de disponibilizar alguns vídeos assíncronos, né? E resolução de exercício, revisão para prova, mas todas as terças e quintas estaremos aqui, né? Só exceto não tenha internet, só exceto esteja doente, alguma coisa do tipo, mas isso é raro, né? Isso aconteceu uma vez no início do semestre passado, eu acho que uma vez também que eu estava em outra localidade, estava sem internet, e aí eu consigo sempre falar com vocês antes, disponibilizar algo para vocês, mas o objetivo é estarmos aqui todas as terças e quintas. Uma dica que alguns alunos me deram na aula passada, de alguns conteúdos, professora, a parte da teoria, né, e aí eu testei e deu certo. Coloquei a parte mais teórica, né, assíncrono, com antecedência, e no dia da aula a gente resolveu, foi uma aula praticamente só de resolução de exercícios, de prática mesmo, e eu vi que deu certo. A Laura colocou aí, estuda para a primeira unidade e para todas, né? É isso aí, Laura, estuda para a primeira e segue estudando para todas. E não uma acumulação, né, Laura? Foi uma dica que o Matheus também de tarde deu uma dica que foi bem boa. Gente, não acumula assunto. Porque vocês vão ver que, não vou dizer nem toda semana, né? Toda aula, todo encontro da gente, a gente vai estar tratando de um novo assunto, de um novo conteúdo dentro da nossa ementa, né? Não é impossível esse semestre, o 2021.2,
ele ainda segue sendo aquele semestre mais enxuto, a gente tem um intervalo aí de 20 dias, né, do recesso de dezembro. Então, Pedro, ó. A Laura colocou uma coisa aqui também interessante. E se a professora dá um décimo, vá atrás. Gente, eu gosto, viu? Às vezes eu estou aqui na aula e digo, ó, é valendo. Eu anoto, computo e tô. Se fez e acertou, é de vocês. Então, somem, a gente soma e é uma soma boa no final das contas. E sigam a dica de Laura, se a professora der um décimo, vá atrás. Então, a gente trabalha com uns extras aqui. E eu tenho certeza que na disciplina mecânica dos fluidos, gente, qualquer um décimo faz toda a diferença. E faz falta. E nem se preocupe, acontece no meio da aula, às vezes no final da aula eu digo, olha, tem umas perguntinhas aqui no formulário, respondam. Gente, é responder, não vai arrancar um pedaço de ninguém, não é nada que vai ser tão complexo ao ponto de vocês perderem a madrugada para fazer, ou que a gente vai perder muito tempo da nossa aula. Vai acontecendo durante as unidades, né? E aí também vai muito da participação de vocês. Mês passado, na terceira unidade, eu não fiz mais. O pessoal não estava mais participando, aí também eu falei, não vou fazer mais extra. Mas primeira e segunda unidade ainda aconteceu, e se vocês continuarem participando, a gente faz na terceira também. E Pedro colocou, acumular um caminho sem volta. Pedro, é um caminho sem volta porque por mais que a gente não trate, né, a gente vai chegar lá na terceira unidade, mas a gente ainda vai precisar do conhecimento da primeira. Né? Na primeira, onde a gente falou das propriedades dos fluidos, que para interpretar uma questão lá na terceira unidade, para usar uma determinada variável lá numa questão na terceira unidade, vocês vão precisar do conhecimento da primeira. Então, não acumule, gente. Como eu disse, vocês têm acesso a tudo. Tudo eu vou colocar lá no CIGA, separado por conteúdo principal, né? Então, não tenho nenhum problema em disponibilizar os slides, sempre disponibilizo listas. E aí, o que são essas listas? Também é uma coisa que me perguntaram de tarde. Eu já vou sanar a dúvida aqui também, pode ser de vocês. As listas de fixação, que elas vão aparecer aqui, essas listas aqui que aparecem, tá vendo? Lista 1, lista 2, lista 3, que elas vão aparecer aqui no CIGAR. Essas listas, elas são listas de fixação, lista para vocês resolverem. Né? E são listas que eu pego questões de prova do semestre passado, questões de prova do semestre retrasado, vou atualizando as listas, tiro algumas e aí vou trocando essas listas. Encontrei uma questão nova, uma questão interessante, vou lá e coloco, tem questões teóricas. Então, são listas para vocês treinarem, tá? É bom fazer, mas também não deixem de ir nos exercícios dos nossos livros de referência, né? A gente tem um banco de dados aí na nossa plataforma aí mundial enorme, e não se limitem, vão ter muitos exercícios nos slides que vão ser diferentes dos exercícios das listas, e diferentes eu digo, não vão ser os mesmos exercícios idênticos, mas que vão tratar do mesmo assunto da mesma forma. A gente pode falar de mecânica dos fluidos, pegar um conteúdo, uma teoria e teorizar em diferentes contextos. Prova. Né? Como se dará a nossa avaliação da aprendizagem? A gente vai precisar ter a avaliação da aprendizagem. E em consenso, né, em planejamento com a professora Camila, também que é a professora da outra turma, a gente divide essas unidades em 3 avaliações. Então, uma coisa também que eu queria dizer para vocês e tranquilizar vocês, né, que estão aqui e os colegas também que estão nas outras turmas, é que isso acontece de forma, né, cronológica muito próxima, né, da turma de todos os professores da disciplina, e também da mesma forma, né, eu falo em divisão de conteúdos, em divisão de pontuação. Na primeira unidade, a gente vai ter valendo 10%, né, observem que são 2 atividades, valendo 10%. A primeira vai ser um questionário, né, um questionário no multiprova, eu trabalho com multiprova, né? No início trabalhava com cigarro, usando professora, multiprova é melhor por causa do tempo, né? Caso feche, você volta na mesma questão, e
me adaptei e hoje acho ótimo trabalhar no multiprova. Então, a gente vai ter um questionário valendo 10% da nota final. Então, esse questionário, eu dou um prazo maior, esse semestre também eu pretendo, né, estender um pouco esse prazo. Então, independente da gente ter visto todo o conteúdo, ele já vai estar lá disponível para vocês irem respondendo, né, ao decorrer da unidade. Esse questionário, ele vale 10%. Então, possivelmente, aí na segunda semana de aula, eu já adiciono esse questionário no multiprova e vai ficar disponível para vocês até a data antes da prova. Porque eu gosto de sempre encerrar o questionário na data antes da prova. Ah, professora, coloca para o dia da prova, coloca para depois da prova. Gente, se um questionário ele tem uns conteúdos vistos na disciplina, é interessante que eu libere para vocês a nota, libere para vocês a vista do questionário, né, com a expectativa de resposta, e aí é uma forma também de vocês estudarem, observarem onde erraram, né, corrigirem ali um erro e evitar que ocorra na prova. Além desses 10%, tem também uma atividade prática de simulação. Então, a gente usa o PET na primeira e na segunda unidade. O PET é um simulador gratuito, tá? Então, não se preocupem, até em celular também ele funciona, né? Celular, computador, não precisa nada muito potente, né? Muito tecnológico, ele vai funcionar, ele vai abrir ali online. Eu passo para vocês um roteiro da prática, do que eu quero que seja feito, como é o passo a passo, com os prints do simulador, as perguntas que eu quero que vocês respondam. E passo também um template, né? Um template para vocês produzirem um relatório. Produzirem um relatório respondendo aquelas perguntas, né? Discutindo os resultados encontrados, tanto no simulador quanto com base nos cálculos. E fica a dica também, 10%, pessoal. Se um décimo faz falta, 10% também. Né? Eu vi muito aluno focando na prova, que vale 80%. Então, é claro que eu quero que vocês foquem também na prova, né? Mas não deixem de fazer o questionário, nem deixem de fazer também a simulação prática. Ambos vão ter o conteúdo da disciplina que vão, com certeza, né, agregar para que vocês façam também uma boa prova. Então, eu sempre dou essa dica. No semestre passado, até na aula da tarde, né, o Matheus, que tinha sido meu aluno, falou: gente, façam um questionário, é importante, faz falta aquele um ponto, e faz. Nossa primeira prova está marcada para o dia 23 de novembro, então já peço que vocês anotem aí. Eu sei que vocês já estão com esses slides aqui disponíveis para vocês, esse e mais informações disponíveis lá no SIGA, inclusive das avaliações, mas anota, bota um alarme aí no celular para vocês não esquecerem. Nossa prova dia 23/11, nossa primeira prova. Segunda unidade, observem que ela é bem parecida, a gente vai também ter o questionário, ter a prática de simulação do PEF, que é no simulador. Ah, uma observação também. Eu sempre, na semana que eu libero para vocês o roteiro de prática, no sábado, eu faço um encontro síncrono com vocês, né? Para a gente mexer juntos no simulador. E, inclusive, vocês também mexerem, tirando as dúvidas. Então, aproveitem. Eu sempre faço, eu acho que eu fiz sábado à tarde, ou foi sábado no final da manhã. Mas eu posso fazer uma enquete também para perguntar o melhor horário, tentar ver o melhor horário da turma. Né? Eu passo também no formulário da chamada para a gente tentar ver um melhor horário para todos. Né? Meio de semana eu sei que para alguns manhã e tarde fica difícil. Né, até porque vocês optam por pegar à noite, mas aí a gente tem que fazer no sábado à tarde, e além também da disponibilidade nos atendimentos. Nossa segunda prova é quando a gente voltar do recesso, né? Isso aqui eu ainda não vou fechar como verdade absoluta, ainda estou aí em planejamento só para sincronizar também com as outras turmas da professora Camila, tá? Mas porque tem um recesso aí no meio, né, desses 20 dias da segunda unidade. E a nossa terceira unidade, ela é dividida da mesma forma, 10% e 10%.
Porém, o que era feito o simulador, a gente vai ter uma atividade prática que vai ser a criação de uma planilha inteligente de um dos nossos conteúdos da terceira unidade. Essa planilha inteligente também eu vou passar um roteiro, vou passar alguns modelos. Professora, no Excel, sim, né? Em outra experiência, em outro semestre, já tive aluno que fez no Python, então já tive alunos que foram um pouco além, mas o mínimo que eu peço é no Excel. Tá? E é na terceira unidade, quando for chegando mais perto, a gente vai conversando melhor sobre isso, mas já fiquem atentos, vocês aí, como futuro bacharel, já precisam estar acostumados a essa prática, que a gente calcula, sim, a gente entende a teoria, sim, mas tudo que a gente puder também colocar em prática, seja numa planilha, né, seja usar um software, isso também é bem importante. A cultura digital, que eu falei lá no início, como competência. E a nossa prova valendo 80%. Essa prova vai ser no dia 15 de fevereiro. Ou segunda, terceira. Vou até corrigir isso aqui, gente. O velho copia e cola do Smart Art. Terceira prova. Vou corrigir isso aqui. Alguém tem alguma pergunta referente às avaliações? Não é possível. Não, tranquilo, professora. Foi muito claro. Tranquilo. Alguma sugestão também? Nem só pergunta, alguma sugestão? Alguma coisa que, professora, deu certo em outra turma, gostei que um outro professor fez. A gente tá eu também aqui estou sempre aprendendo como professora também. Inclusive, essas modificações, quem já foi meu aluno sabe que tem algumas modificações aí que ocorreram, né? Justamente porque a gente vai somando aí de um semestre para o outro. Ah, Pedro, boa pergunta. Tá vendo? É que tem coisas que eu esqueço, que já é tão comum. Pedro fez uma pergunta interessante aqui, né? Se a prova tem flexibilidade de horário, né? Então, vamos lá. Antes, Pedro, eu cobrava, né, teoria e cálculo, né, nas provas, mas eu vi que a questão da interpretação da questão o tempo para a interpretação das questões teóricas demandava, né, um longuíssimo tempo. Olha, agora é bom que eu fico olhando e fico vendo o que faz. E eu tirei, né, a parte teórica, isso eu deixo só para o questionário, nas listas também tem, e aí eu coloco 4 questões de cálculo. Né, essas 4 questões de cálculo, para que vocês resolvam no tempo da aula, né? Então vai ser de 20h35 até as 22h15, mas eu sempre dou um tempo adicional, né? Um tempo adicional, aquele tempo de folga para vocês darem uma respirada, né? De 20 a 30 minutos, até porque também, como eu coloco no multiprova, e a maioria das questões elas são discursivas. Discursivas são aquelas que vocês precisam mandar um anexo, né? A imagem do memorial de cálculo para que vocês tenham tempo de usar o tempo da prova só para fazer as questões, né? E esse tempo que eu disponibilizo a mais para que vocês tirem as fotos, anexem também, façam aquela revisão ali rápida de uma ou outra questão. Certo, Pedro? Todos entenderam também? Pessoal, eu tenho visto, assim, inclusive no último semestre, o pessoal tem acabado no tempo, né? É claro, com mais praticado durante a unidade for, né? Mais vai fluir ali no tempo que vocês têm para fazer a prova e vocês vão conseguir, né, fazer dentro do tempo. Às vezes, né, o aluno questiona, professora, não dá tempo, às vezes ficou ali emperrado numa questão, numa interpretação de um assunto que talvez não vou nem dizer não estudou, porque eu acredito que todos vocês estudam, mas algum detalhe tenha se passado e faça perder mais tempo numa questão. Então, essa administração do tempo é bem importante também durante a prova, gente. Professora? Tem outras... Oi, pode falar. Eu entendi a flexibilização que ele falou no horário aí, porque tem, assim, tem professor que disponibiliza a prova um dia antes.
Sim, mas não precisa não. Uma prova de um dia antes, gente, uma prova de um dia antes, né? É só uma sugestão. Mas eu vou pensar nessa. Vou pensar e também conversar também com a outra professora, porque aí a gente mantém um planejamento em conjunto. O problema é Mas que quando entrega antes, geralmente o nível é maior também, né? e o que acontece, né, nem só é essa questão do nível, eu nem vi quem perguntou, não é nem essa questão do nível, é questão que eu entregando a prova um dia antes, eu via que acontecia isso, né, tinha um aluno que no dia da minha prova ainda estava terminando uma prova de 2, 3 dias que o professor tinha passado antes e não conseguia fazer minha prova direito, porque ainda estava focado naquela prova, entende? A gente acaba entrando em outra disciplina e acaba prejudicando vocês em outra disciplina. Não sei se deu para compreender isso que eu falei, mas eu acho que acaba tirando um pouco o foco de vocês. Eu tinha inclusive essa dificuldade quando eu tinha turma noite 1, 2. Aí aquelas meia hora, 40 minutos que eu deixava depois, no horário da noite, 3, 4, o aluno já tinha outra prova. E aí ficava aquela sobreposição. E aí essa sobreposição às vezes prejudica mais do que ajuda. E aí eu penso que talvez seja melhor vocês se concentrarem ali naquelas 4 questões, né, feitas para serem resolvidas naqueles horários, naquele tempo, do que vocês demandarem tempo, perder noite e no outro dia ainda ter a prova para finalizar, já tendo outra prova, entende? É mais essa preocupação mesmo, não é nenhuma questão de, vai aumentar a dificuldade. Claro, não seria uma prova de 4 questões, né? Seria um pouco mais de questão, mas eu penso e já tirei a parte teórica justamente para evitar que demande esse tempo a mais. Mas o questionário também, gente, vocês vão ter aí coisa de uma semana, né? 10 dias para fazerem. Então, aproveita essa flexibilidade de tempo, né? Vocês, um dia vão ter 10 dias para fazer o questionário para ir respondendo gradativamente. Sempre também nessas atividades práticas da simulação, eu sempre coloco mais tempo, 5, 7 dias também. Acho que eu tinha falado alguma coisa, perdão, eu ainda estava falando. Entendi, professora. Então até Foi bom. umas 11 horas, 11 da noite, Oi? estendia Até mais, 11, é? até às 11, 11 e Vamos meia. pensar, João. Ave Maria, 11, 11 e meia, meia-noite. Uma hora, professora, 2, 3. Calma, João, calma, João, calma. Mas está anotado, está anotado. Tenho também outros instrumentos e técnicas de avaliação, né? Até vi um meme um dia desse, me marcaram, por adora me marcar nos memes, me mandar os memes, né? Antigamente, o professor na sala de aula, silêncio, menino, para de conversar. E agora no ensino remoto, meu povo, por favor, falem. Vocês estão aí ainda? Vocês caíram? Então, a participação também, o diálogo, a observação. Dá para saber na prova, né? O aluno que estava aqui prestou atenção naquilo que eu falei naquela aula. Então, essa observação é bem importante. Eu pergunto várias vezes, vocês vão ver. Tem aluno que até diz, vixe, era chata, né? Aí, às vezes fica dizendo, pessoal, alguma dúvida? Vocês entenderam? Né? Porque eu também sou aluna, né? A gente nunca para de estudar. Tem coisa pior quando a gente está na aula que a gente acha que está entendendo, ou se o professor pergunta se a gente entendeu, mas a gente não entendeu nada. A gente diz que sim, e a cabeça está assim. Uma interrogação, cheia de interrogação. Então, entendeu, acha que entendeu, mas não praticou durante a aula, e durante a aula tudo parece ser mais fácil. Mas não é porque o professor na aula faz mais fácil, é porque a gente está interpretando junto. Então, muitas vezes eu vou estimulando o pensamento de vocês, direcionando, né, diferente de quando vocês estiverem em casa fazendo exercício sozinho. Então, é uma das outras formas também de avaliar vocês e a autoavaliação.
né? Então, tomar muito cuidado com a calculadora, tomar muito cuidado com o anexo que foi enviado na prova, né? Eu já aviso, inclusive, para vocês que as minhas provas no multiprova, as questões são sorteadas de forma randômica, né? Então, quando vocês abrem lá, né, dentro do meu banco de dados no multiprova, existem N questões e ela vai ser sorteada para vocês, claro, dentro do conteúdo, né, dentro daquele conteúdo, daquela range de conteúdo que a gente vai delimitar para a nossa prova, né? Mas já recebi questão de outro assunto, de outra prova, no meio de outra, então autoavaliação, bom senso crítico também bem importante. E lembrar que a gente está na situação de exatos, né? 1000 é diferente de 1 trilhão, né? Porque tinha um zero ali, o outro não tinha, e eu tinha um monte, tá? Disciplina de exatos, a gente tem que chegar a um resultado, né? No mínimo correto. Já digo, peço 5 casas decimais depois da vírgula, né? Para evitar essas aproximações, esses resultados muito diferentes aí que aparecem durante a resolução. Então, 5 casas depois da vírgula para que a gente tenha um resultado próximo, né? O que vocês vão fazer é o que eu fiz também, é o que eu encontrei. Trabalho, né? Como vocês viram aqui, todas as datas, nosso processo de avaliação, de aula, né? Do como eu cobro a vocês de forma mais transparente possível. Vocês vão ver que toda a aula, essa não é uma aula mais de apresentação, mas eu vou trazer o nosso cronograma para situar vocês onde é que a gente está na disciplina, para onde é que a gente vai, que ponto, né, chegaremos na próxima aula. Então, essa transparência é bem importante, que vocês saibam como vocês serão cobrados, e eu acho que isso é bem importante. E espero que tenha ficado, né, explícito o objetivo da gente passar essas informações. Se eu tiver alguma dúvida, pode perguntar. Nossa ementa, né? Vocês vão ver que é uma ementa, né, digamos que preenchida, uma ementa vasta, mas todo mundo sabe. Iniciaremos na nossa aula, não sei se de hoje acho que a gente já fala desse escopo da mecânica dos fluidos, já começa a definir um pouco o fluido e as aplicações. Mas nessa aula, na de quinta e na da terça-feira que vem, a gente está nessa parte introdutória, nos conceitos fundamentais. São essas aulas que eu disse que é bem importante, porque a gente precisa conhecer a propriedade do fluido, descrever essa classificação e movimento desse fluido, as tensões. Porque quando a gente fala fluido lá na frente, a gente já vai precisar entender se a gente está tratando de um fluido newtoniano ou não newtoniano, como é que ele vai se comportar quando eu aplico uma força. Então, são introduções e conceitos, né? Mas não esqueça da palavra fundamentais. Fundamentais para a gente seguir aqui na disciplina. Finalizamos a primeira unidade, né, com estática dos fluidos. Então, quando a gente para o fluido, né, vamos estudar o princípio de Pascal, o princípio de Stevens, vamos falar da pressão atuante, como a gente afere a pressão em determinado sistema. Vamos falar dos manômetros também, que são os medidores de pressão, como realizar leituras em manômetros, né? E finalizaremos esse conteúdo e a segunda unidade estudando empuxo, o princípio de Arquimedes, estabilidade, a força que um fluido exerce sobre uma superfície submersa. Quando eu falo superfície submersa, a gente vai estar falando de barragens, de comportas, de válvulas. Então, eu tenho fluido ali em repouso, né, exercendo uma força, exercendo ali uma pressão em uma determinada superfície. É bem importante se a gente pensar nos nossos últimos maiores eventos e desastres, né, ambientais do nosso país, envolvendo aí, né, barragens. Eu acredito que vocês conseguem entender essa importância, não só da disciplina de solos, né, que estuda também toda essa parte de estabilidade, como também de fluidos, que é
o objeto de estudo ali exercendo uma força que pode gerar uma instabilidade, uma ruptura, por exemplo, das barragens. Finalizamos aqui a nossa primeira unidade. E como disse Laura, estuda a primeira unidade, pelo amor de Deus, é uma unidade muito boa, é uma unidade interessante, apesar de que, por ser o primeiro contato, alguns conteúdos vai, né, criar aquela insegurança, mas eu acredito que é aí que a gente engata aí para as próximas unidades. Por que eu digo isso? Porque a segunda unidade, a gente já começa a ver equações básicas na forma integral. Então, às vezes, esse nome integral, né, dá aquele susto, né? Então, principalmente quando a gente passa para análise diferencial, é onde a gente vai estudar as nossas principais equações, equação de Euler, equação de Navier-Stokes, equação de Bernoulli. Então, tudo isso está na nossa segunda unidade. Sendo bem transparente, né? É uma unidade que os alunos sempre falam, professora, a segunda unidade. Então, estuda bastante a segunda unidade. E partimos aí, depois dessa análise integral, diferencial, Bernoulli, Navier-Stokes, para a nossa última unidade. Né? Nossa última unidade, a gente entra numa modelagem física aqui, que é a análise dimensional, vamos falar da similaridade entre o sistema e outro, trabalhar com a semelhança entre protótipo e modelo dentro da mecânica dos fluidos, onde o fluido é o meio atuante, o meio principal. E finalizamos com o estudo de escoamento, tanto o interno quanto o escoamento externo. Né? No escoamento interno é quando a gente vai estudar a perda de carga, quando a gente vai estudar os dutos, a rugosidade, sistemas de bombeamento, dimensionar sistemas de bombeamento de fluido. E no escoamento externo é quando a gente vai estudar aquele fluido não envolto, né, exercendo ali uma força de arrasto, uma força de sustentação sobre uma superfície. Né? Basicamente o estudo aí da aerodinâmica. É o nosso último conteúdo e assim a gente finaliza a nossa disciplina de mecânica dos fluidos. Essa é a nossa ementa, né? Ela está disponível para vocês lá no CIGA, juntamente com o plano de curso. Então, vocês têm acesso, né? Qualquer dúvida também a gente vai explanando. Eu sempre trago essa ementa no início de todas as aulas para a gente se situar, né? Para a gente saber onde é que a gente está e onde a gente vai depois e depois e depois. Não toda, eu trago por tópico. Observe que a gente tem 8 principais tópicos, né, que são tópicos mães, tópicos principais da disciplina, e é de acordo com esses tópicos que os nossos materiais estão divididos no CIGA. Legal, professora. A gente vai dimensionar o sistema mesmo? Sim, pode falar. Não, só dimensionar algum sistema hidráulico, sei lá, água de uma casa. Sim, sim. É João? É Natanael. Natanael, perdão, Natanael. Ainda estou identificando as vozes, é porque não aparece aqui para mim. Sim, Natanael, inclusive, assim, nesse tópico 7, né, o nosso objetivo, inclusive, da nossa atividade, que vai valer 10%, é a gente fazer esse dimensionamento por completo. A gente trabalhar com uma demanda, né, escolher um sistema de tubulações com determinada rugosidade lá nos nossos catálogos, Tigre, Amanco, e escolher a bomba, ir no catálogo de uma bomba, de uma KBS, uma KSB, escolher a potência, a gente vai dimensionar a potência, a gente vai localizar os nossos principais acessórios, válvula de retenção, válvula de gaveta, as curvas, então... Bacana, bacana. Partindo assim para... Tem algumas tabelas na norma, a gente vai usar também. Eu acho que é a 5626. A 5626, né? Que é mais voltado para a água, né? Então, acredito que mais à frente, quando você estuda hidráulica, né? Como eu lecionei hidráulica também por muitos anos, a gente se baseava nela, né? Que tá todas as nossas cargas, as nossas velocidades máximas permitidas, pressões máximas também de sistemas, mais por parte de hidráulica e hidrossanitárias. A gente não chega a se aprofundar tanto na NBR, na mecânica dos fluidos, né? Ela traz uma parte mais... não vou dizer teórica, mas uma base para essas disciplinas onde vocês usam a norma mais à frente.
Legal. Esse conhecimento é profissional ou de outra disciplina? Não é profissional. Eu tô até tendo um problema com algumas coisas do tipo. Tipo o quê? Me conte. Eu tô com uma obra lá no Alto Oeste que a arquiteta quis colocar um monocomando. E aí, antes estava um T-misturador, e o engenheiro que projetou, ele previu esse T-misturador, e a arquiteta perguntou para mim se poderia colocar o monocomando, né? E aí eu fui no site do fabricante, vi as pressões de trabalho, que era de 2 MCA até 40, ambos os dispositivos, e a gente trocou, mas não conseguiu dar uma vazão satisfatória. Além da pressão, né, tenta dar uma verificada na altura manométrica total também, se não é nenhum... Porque, às vezes, quando a gente vai nesses catálogos, né, você escolher uma bomba somente com uma variável, qual catálogo é esse? Na realidade, eu olhei do site da Deca. Não é exatamente uma bomba, né? É tipo, vamos dizer, o registro do chuveiro, a Sim, válvula do sim, chuveiro. não, eu falo qualquer sistema hidráulico. E aí, assim, realmente lá tá baixo. E eu também achei que a seção das tubulações que saem da caixa estão muito pequena, né? Uma vez que a vazão no sistema vai se manter constante, né? Que vai mudar Sim, vai ser a pressão. a pressão e a E lá, velocidade, caso você altere o diâmetro. isso, por Bernoulli, claro, né? E aí eu tô vendo lá, talvez a gente tenha que instalar um pressurizador, né? Como já vai ser dimensionado aí. Sim, sim. É isso que eu digo, tipo, essa é a parte desses acessórios, né, que são acessórios mais específicos, como você está citando, que é para instalações hidráulicas e sanitárias, né? Aí é em outra disciplina, mais à frente, a depender da ênfase, depender do caminho que vocês desejam escolher, mas toda essa parte de dimensionamento, tubulação, acessórios, bomba, escolha, a gente faz aqui, cálculo de perda de carga também, tudinho. Aplica lá em Bernoulli. Isso, muito bacana, muito empolgante, para Viu? falar a verdade. Sim, sim. Essa é uma parte da disciplina bem uma das, né? Sou suspeita a falar, mas uma das partes das disciplinas bem prazerosas, porque a gente consegue, né, também ver, consegue pensar e seja quem esteja ou não já na área, foi interessante ter um aluno no semestre passado, que ele fez um trabalho, no semestre passado eu ainda fiz, né, que era um projeto no final. Mas esse eu tirei devido à dificuldade, tempo, demanda mesmo de vocês, poucos alunos escolheram um projeto. E ele fez, né, ele redimensionou o sistema da estação elevatória do prédio dele, né, que estava tendo problema. Então, professor, eu vou redimensionar. Então, ele redimensionou totalmente e ia, inclusive, propor na reunião de condomínio que fosse revisto, porque a falta de água estava sendo constante. E aí eu fiquei bem empolgada também de ver que ele pegou aquilo ali da disciplina e levou para a vida dele mesmo. Não, Mesmo bacana demais, porque, assim, eu sou da automação industrial, fui para a regeneração, aí eu faço alguns serviços de elétrica e hidráulica através da norma, né? Eu vou lendo as normas, vou estudando e calculo através disso. E me especializei em eólica também. Todo canto que eu vou, esse Bernoulli me segue, não tem jeito. Bernoulli, olha, quem não dá com fluidos não vai largar do pé de Bernoulli nunca. Bernoulli, eu digo, quando chegar lá, gente, eu vou dizer para você, gente, Bernoulli, você vai trabalhar com fluidos? Qualquer, seja irrigação, usa Bernoulli. É fluido que eu falo é escoamento interno, né? A parte de externo a gente só lidar com outras teorias, mas a parte de escoamento interno, pressão, velocidade, vazão, é tudo. A gente usa também, eu não sou um especialista, sou muito longe disso, estou aqui para aprender cada vez mais, mas eu sei bem pouquinho assim. Ele caiu, gente? Eu botei aqui sem querer. Não sou especialista nem nada disso, estou aqui para aprender o máximo possível. E compartilhar também, como eu também vou aprender bastante com todos. Eu sou muito mais entusiasta do que qualquer coisa, mas na parte da eólica é muito interessante que a gente consegue ver turbulência, a gente consegue ver arrasto, sustentação. É muito bacana mesmo.
E não tem como a gente. É uma coisa também, é importante você trazer isso aqui no nosso primeiro dia de aula, né? Que você já está com essa visão de aplicação, em que não tem como a gente fugir da teoria. Da teoria que eu digo, aprender de onde veio para conseguir aplicar. Né? Eu acho que você ter essa visão, você trazer essa visão, não falo a teoria, somente os textos, mas entender o que significa cada uma daquelas variáveis, como o Bernoulli chegou naquela consideração, para que a gente consiga aplicar. Então, vai ser bem interessante já, estou bem empolgada que você traga várias situações aí para a gente conversar. E não se acanhe, porque se não souber também, eu digo, olha, na próxima aula a gente começa desse ponto, a gente vai estudar, vai ver, vai desenrolar. Verdade, verdade. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? Nossos livros, né, de referência, então, professora, qual você gosta? Gosto de todos, adoro Fox, né, que é esse primeiro livro aqui da Roda Gigante, adoro o Sengel, né, o Musson também. Se eu puder dizer para vocês qual que eu mais gosto, eu acho que é o Sengel. O Sengel é uma mistura desses outros dois, mas com uma linguagem mais didática, digamos. Assim, o Fox foi até notícia aí de acho que foi no FRJ, no Rio de Janeiro. Né? Ele foi atingido e ficou preso dentro. Ele é um livrão assim, de 600 páginas, uma bala ficou presa. Um aluno ia saindo da FRJ e aconteceu isso. Foi notícias e o Fox aqui ficou conhecido na COP, na UFRNJ. Oita, na UFRJ. Por isso. Ele foi salvo pela mecânica dos fluidos. Como? Ele foi salvo pela mecânica dos fluidos. O menino foi salvo pela mecânica dos fluidos, literalmente. Tem o livro do White também, que é um livro bem bom mesmo. Eu acho que depois do Sengel ele é meu segundo lugar, mas leiam, tirem as conclusões de vocês também, mas eu sempre digo, os alunos sempre perguntam, o que você mais gosta? Né? O Bird, eu me lembro de ter estudado ele no mestrado e no doutorado, então é um livro que ele já é bem aprofundado. Tem os livros que são mais simples, para uma leitura inicial, né? Então eu sugiro aqui o Brunetti e o Bistafa, também eles são livros fininhos, tem pouca teoria, acaba tendo pouco exercício também, mas tem todos os nossos conteúdos. Além dos nossos canais no YouTube, aí tem mais alguns, dos mais conhecidos, mais vistos. Tem as apostilas, a da professora Camila eu vou disponibilizar para vocês, mas, gente, vocês acham fácil também, são apostilas muito boas, com resolução de exercícios, são apostilas legais, então, fonte, já perceberam que não falta, né? Não falta fonte de jeito nenhum. E vamos realmente entrar na nossa disciplina, falar de aplicação, a gente já falou um pouco, mas eu vou tentar delimitar aqui essas áreas de aplicação da mecânica dos fluidos. Mas antes eu queria uma coisinha. Então, aí no celular ou no computador, entra nesse site, por favor, digita esse código e me diz o que é mecânica dos fluidos para vocês em uma palavra. Dá para botar até 2 palavras. Vou botar até 2. Coloca uma, dá enter, depois coloca outra. Quero saber aqui. Eu pus no chat, tá, gente? Vou dar um login aqui. Se alguém não conseguir, me avisa, o código pode ter aspirado. Faz um tempo que 6 horas já que eu criei esse link. Às vezes ele atualiza. Não, ainda tá o mesmo código. Feito? Pronto, vamos esperar aí a turma. Professora, também tem outra coisa que eu estava pensando aqui, Pode falar. que mecânica dos fluidos é aplicada até em motores automotivos, né?
Sim, completamente. Como, por É, exemplo, o diesel, né? O efeito sim, diesel. completamente. A gente pensar no processo de combustão, no processo de refrigeração também. Bom para eu colocar também nos meus slides. Acho que não tem essa área. Oi, Bianca, obrigada. Obrigada, tô. Rafael, Brenda. Ai, Brenda voltou. Que bom, vi que Brenda tinha caído. Caído da internet, gente. Porque eu não estava olhando o celular na hora. Na hora que você tinha saído. Ainda estou impressionada, Yuris, com vocês. Estou impressionada. É igualzinho. Tiana também, acho que eu não tinha falado com Tiana ainda. Eu nunca imaginei. Gente, que coincidência. Vocês já pegaram disciplinas juntos no presencial ou se conheceram no remoto, virtualmente? Acabei de conhecer. Foram apresentados hoje na minha disciplina. Eu já ia dizer, professor, eu acho que o rapaz entrou com a conta no Duas telefone, vezes. duas contas no telefone, no computador e no dispositivo. Só que quando eu Não. olhei, eu disse, não. O que acontece, né? Às vezes a gente assistindo pelo computador também, assistindo pelo. Mas aí ia estar a mesma foto. Ai, que coincidência. Vamos lá. Ai, gente, já vi uns nomes aqui que até eu fiquei triste. Peraí, vamos lá. Vamos ver o que é que vocês pensam. Eu juntei aqui com a da turma da tarde também, tá? Movimento, beleza, já falamos. Forças, né? O movimento, o fluido, quando o fluido se movimenta, gera forças, forças geram movimento do fluido. Fluido em repouso gera, né, uma pressão a determinada superfície. Fluido, claro. Cálculo, sim, cálculos. Pressão aqui já falei. Vazão, sim, vamos falar assim de vazão. A gente até já falou aqui, né, não, sobre o princípio da continuidade, que a vazão ela se mantém constante. Fluidez, vem de movimento também. Gente, tem tristeza e assustadora. Ainda bem que não mostra o nome de quem colocou. Gente, a tristeza só vai ser se não passar. Se a gente estudar, vai dar tudo certo, não vai ter tristeza. Né? Assustadora, eu acho que a gente está num curso de graduação em uma das disciplinas mais importantes. Acho que a gente já deixou bem claro aqui a importância dessa disciplina. Não tem como a gente viver, pensar em fluidos. Física, adoro quando vocês colocam física, porque é física aplicada ao fluido, isso é ótimo. Ferramenta, né, onde a gente vai usar ferramentas, descobrir ferramentas, formas de calcular, é importantíssima, sim. Curiosa, tem alguém curioso aqui, né? E até eu sempre começo esse semestre muito curioso, muito curiosa do que a gente vai aprender, que a gente vai aprendendo a cada dia, né? Estudo do comportamento do fluido, hidrodinâmica que vem do movimento, difícil. Difícil fica se não estudar, então vamos estudar. Quanto menos estudar, mais difícil fica. Então, ó, quanto mais estudar, menos difícil fica. Lembrem disso. Esqueci algum que eu me passei aqui? Deixa eu ver aqui vocês. Tristeza. Oi, gente, botaram tristeza. Que eu falei todos, né? Movimento, Diploma. dinâmica. Diploma! Tem um aluno de tarde que ele está faltando essa disciplina, acredito, ele colocou diploma. Que essa disciplina é o diploma dele. Se ele passar, ele vai obter o diploma. Foi por isso. Mas é isso, obrigada. Feliz em saber que tudo que a gente falou, né? Se já não pensavam, já está aí
no pensamento de vocês do que a nossa disciplina. E só para finalizar, prometo que eu já estou finalizando, né? E o que é, então, mecânica dos fluidos? Né? É uma ciência, né? Uma ciência que se dedica a esse comportamento, que foi uma palavra que vocês colocaram lá, né? O comportamento físico dos fluidos. Então, quando a gente falar que fluidos vão ser fluidos no estado líquido ou no estado gasoso, né? Onde vão estar envolvidos ali, gerando resultantes de forças que influenciam esse comportamento, influenciam esse escoamento. Como eu disse, a gente vai estudar fluido em repouso e fluido em movimento. Então, a gente vai analisar esse comportamento por meio dessa ciência. Então, isso é mecânica dos fluidos. Não existe vida sem mecânica dos fluidos. Né? Já adianta vocês, não existe vida sem fluidos, sem movimento do fluido. Então, não existe vida sem mecânica dos fluidos. Qualquer sistema onde o fluido é um meio atuante, e se não existe vida sem fluido, todo o sistema ele é importante e todo o sistema faz parte dessa ciência. É algo que eu quero que vocês pensem, reflitam, depois que a gente acabar a nossa aula, porque está em todos os lugares, gente. A gente vai falar de projeto de máquina de fluxo, a gente vai falar de bomba, né? A gente não traz com ênfase a turbina, mas a gente vai entender o comportamento, sobre quantidade de movimento também, desse fluido se movimentando em equipamentos. Esses equipamentos, eles compõem diversos processos de usinagem, tratamento térmico, máquinas hidráulicas, desculpa, a transferência de calor também, né, em máquinas térmicas e frigoríficas. Então, se a gente está falando de física no fluido, a gente pode pensar que há uma junção muito bonita de mecânica dos fluidos, de termodinâmica, de transferência de calor e massa, de operações unitárias. Né? É uma junção e elas formam uma super ciência que estuda essa influência do fluido, esse movimento do fluido, essa troca de calor, né, durante o movimento do fluido. E aí tem também todos os sistemas que envolvem tubulações, né, seja como a água chega na nossa residência, né, e como esse efluente sai da nossa residência até a estação de tratamento de esgoto, que isso também, né, se insere dentro da ciência aí, que envolve o saneamento, que envolve as instalações hidráulicas, que envolve toda a parte também ligada ao meio ambiente. Sistemas de aquecimento, refrigeração, né, seja de automóveis, residências particulares. Quando pensamos em fluido, independente de ser sistema ou não, mas a gente pode pensar no fluido e no conforto térmico também de forma natural em edificações, posicionamento, aberturas, e o estudo dessa variação da concentração da massa de fluido, né, mais densa, menos densa, a importância da posição do ar-condicionado. Então, tudo isso também estudo em mecânica dos fluidos. Projeto aerodinâmico, né? Arranha-céu em Dubai. Por que aquela posição? Por que aquele formato? Né? Qual a posição daquela ponte? Então, se a gente falar de grandes desastres, desde o Estreito de Tacoma, né, dessa ponte aqui, depois de 4 meses foi levado por um vendaval, ao nosso desastre no Rio de Janeiro, né, onde teve uma parte de uma pista destruída por uma onda. Então, observe a importância de se estudar a variabilidade daquelas ondas por 20, 30, 50 anos para prever aquele projeto. Então, tem mecânica dos fluidos também. Se alguém lembrar de alguma coisa, fica à vontade, viu, gente? Eu não sei se tem algo a ver, mas tem um meme sempre... Meme não, né? Uma reportagem que meu colega sempre me manda, que é um prédio que ele é meio côncavo, aí que a galera frita ovo do outro lado da rua e geral passa mal, queima carro e ferro do outro lado, porque os engenheiros fizeram ele côncavo, né? Aí os raios batem nele e vai direto no centro lá do... E refletem, né? Toda a reflexão dos raios solares. Ali mais um estudo mais térmico, né? Do que mas tem a ver também com fluido, tem a ver com... Eu acho que a gente pode pensar
a não aplicação, né, da forma correta da ciência. Estudo de aerodinâmica também, né, gente? Se a gente pensar nos meios de transporte, né? O que se faz nos projetos aerodinâmicos, por exemplo, de estrutura, edificações, se faz pensando na aerodinâmica em promover, né, curvaturas que vão resultar em uma força de sustentação, né, ou vão promover uma resistência ao avanço das plataformas, dos navios, propulsão também de aeronaves e navio, de um fluido não envolto. Né? Esse fluido está não limitado, ele está ali exercendo uma força sobre uma superfície. Então, quando a gente fala lá na terceira unidade, lá no finalzinho dos coeficientes de arrasto, dos testes em túnel de vento, para prever esse arrasto, esse comportamento do fluido quando em contato com o objeto, é uma área da aerodinâmica. O próprio ciclo hidrológico, né, que vem sendo alterado pelo homem aí, daí a partir do momento que a gente impermeabiliza as cidades, tira as árvores também, a gente está sofrendo, a gente está alterando, né, essa mecânica natural desse fluido. Então, para conter derramamento também aqui de petróleo, de óleo, né, há um estudo ali de qual deve ser a manta necessária para fazer aquela remoção, um estudo de poluição do ar, né? A gente está passando aí em São Paulo por grandes momentos, tempestades de fumaça, no Nordeste, a queima também de grandes áreas, grandes vegetações devido à seca. Então, isso tem total influência, total necessidade do estudo da mecânica dos fluidos. Havemos falado também já, né, da geração de energia eólica, então, um fluido que movimenta as turbinas, que gera energia, né, e o estado de vocês aí, né, destaque no Brasil, destaque no mundo aí, em geração de energia eólica, as hidrelétricas, então a gente vai ter grandes canalizações, diferentes elevações, para fazer com que aquela queda, aquele movimento gere essa energia, que também pode ser gerada em outros países, usam o movimento das ondas do oceano para essa geração de energia. O fenômeno atmosférico, El Niño, Laninha, tornados, furacões, também essa troca de massa, né, de ar, então se estuda também dentro da meteorologia mecânica dos fluidos, até estudos de dissipação de energia, né, dissipação de potência, otimização de gastos em aparelhos celulares, microfluidos que são utilizados, né? Antigamente o celular da gente caía, né? E a bateria para um lado, ficava para o outro. Hoje em dia não, os celulares eles são todos selados, existem microfluidos ali para otimizar esse gasto de energia nos dispositivos. Né? Nós somos compostos de tubulações, né? Que é todo o nosso sistema circulatório, onde escoa fluido. Então, a medicina também, ela precisa de um embasamento muito grande, muito forte na mecânica dos fluidos, para a criação, né, dentro da biomecânica de sistemas respiratórios, circulatórios, urinário. Então, quero que vocês saiam daqui, ó, respirou mecânica dos fluidos, né? Natação. O negócio sempre dá esse exemplo, trazendo daqui a pouco você ficar tão ultrapassado, mas para mim é um exemplo ótimo da gente pensar que a mecânica dos fluidos está ligada a diferentes áreas, como engenharia de tecido. Né? Existe engenharia de tecido, né? A NASA criou um tecido, patenteou um tecido, a Speedo comprou essa patente, né? E aí Phelps foi lá, vestiu naquela Olimpíada, bateu o próprio recorde. Por quê? Porque aquele macacão diminuía em 5%, eu acho que era 5%, o atrito, né, do nadador com a água, fazendo com que ele, se diminuir o atrito, eu diminuo a resistência ao escoamento e consigo nadar de forma mais veloz e consigo bater recorde, diminuir tempo, e foi isso que aconteceu. Então, está em todo lugar, está em todas as áreas. Eu quero que vocês saiam daqui, vendo fluido em todos os lugares. Me empolguei, já é 10 e 12, tem que passar a lista, né? Vocês não saíram ainda daí não foi? Se alguém quiser falar alguma coisa. Não, Natanael, não entramos nessa especificidade, não. É o Ninho Laninha. Não saiam, fiquem aqui comigo. Mas é bem interessante também, né? É o Ninho Laninha.
que É são... mecânica do fluido puro, movimento, a massa de ar, velocidade. É porque, assim, eu também sei pouca coisa, mas tem um que chove muito e venta pouco, e o outro venta muito e chove pouco, E né? chove pouco, sim. E É, é essa diferença, é essa diferença, inclusive, da posição e da velocidade, né, no globo onde eles estão localizados, que fazem esses efeitos. uhum. Mas posso É, trazer em algum momento também aqui para a gente discutir isso. o pessoal da eólica comenta muito que a energia eólica em si pode vir a ser um complementar da hidrelétrica, né? Uma vez que ocorrem esses fenômenos. Uma vez que ocorre esse fenômeno, e a gente e infelizmente é previsto passar por algumas situações de seca, de alteração do ciclo, que vai alterar mais ainda o El Niño e a Laninha. Uhum. Inclusive, só a título de curiosidade, esses projetos eólicos, quando é vendido para o governo a cota de energia que vai ser fornecida pelo parque, eles fazem pacotes com 4 anos, justamente para poder compensar esse tipo de fenômeno climático. Sim. Para não correr a variabilidade. Ai, peraí, mudei aqui na lista, aqui, mudei errado. Para não correr essa variabilidade, né, em um ano para o outro, e acaba ocorrendo um prejuízo. Isso. Eles prevêem com 4 anos, até porque 2 vai gerar bem pouco, né? Sim, A parte eólica, nos outros 2 é que vai ter a compensação. sim. Perfeito, eu vou buscar aqui várias coisas anotadas, né? Foi João que tinha sugerido aí uns horários diferentes da prova, a União Laninha. Vou já terminar aqui, já vou adicionar o meu caderno de anotações. Mais alguém, gente, fiquem à vontade. Passei a lista de presença que está no chat, tá? Quero agradecer a presença de vocês, né? Espero que vocês se sintam abraçados de longe, estimulados a voltarem aqui todas as terças e as quintas, não só estarem aqui como compartilhar, trocar conhecimento, dizendo que tem tudo para fazer um ótimo semestre, né? Eu sei que mesmo que de forma remota, a gente deu o nosso melhor, já estaremos juntos em um novo momento, mais firmes e mais fortes e presenciais, com fé em Deus, no futuro próximo. Preencham até quinta, Laura. Preencham o formulário. Eu não vou fechar agora, tá? Então fiquem tranquilos para preencher com calma. É só esse que foi um pouco mais compridinho. O próximo é só nome, matrícula.